Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer, a resenha e falar um pouco sobre esse livro aqui que se chama As Valquírias. É do autor Paulo Coelho. O ano de lançamento desse livro, gente, é 1992, o que é bem curioso. E eu vou contar o porquê. Porque eu nasci em 1991 e o meu nome é Valquíria, ou seja, esse livro ele foi lançado um ano depois, né, do meu nascimento e tal. E eu tinha muita expectativa sobre esse livro pelo fato do livro carregar o meu nome, né? E eu sempre busquei entender muito sobre a etimologia do meu nome, o significado, a história por trás, as energias, né, que eu trazia comigo e tudo mais. E eu achei que o dia que eu lesse esse livro iria me ajudar bastante a questão do autoconhecimento, né, de certa forma. Essa edição aqui que eu tô em mão, gente, é uma edição que foi lançada né, dentro de uma coleção chamada Paulo Coelho, né? A editora a editora Gold é uma editora de Barueri, São Paulo. Lançou uma coleção do Paulo Coelho contendo, se eu não me engano, 12 ou 13 livros. Eu acho que são 12. Eu já trouxe uns 3 dessa coleção anteriormente. Esse aqui eu acho que é o 4º livro do Paulo Coelho que eu leio. E eu tô ficando bem impressionada com a escrita dele e tal. Eu sempre ouvi falar o quanto que ele era um bom escritor, tudo mais, mas assim, eu nunca tinha parado pra estudar as obras do Paulo Coelho de fato. Eu conhecia um texto ou outro e tal, mas nunca, tipo, a obra completa, no sentido de pegar livros dele realmente pra ler e tal. E como eu disse, esse é o 4º livro dele que eu leio. E eu tenho gostado bastante. Eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas com esse livro pelo seguinte fato. As pessoas criaram muita expectativa porque antes do lançamento de As Valquírias, ele já tinha lançado O Alquimista, né, e O Mago, que são 2 livros que falam bastante sobre bruxaria, magia, um monte de coisas assim. E aí eles acharam que esse livro, As Valquírias, teria um teor muito mais esotérico, né? Seguindo a linha dos outros. Porém, esse livro ele não é tão esotérico quanto eu pensei. Eu mesma, gente, criei essa expectativa com esse livro e na verdade não. Na verdade, esse livro, né, ele foi escrito e publicado no ano de 92, porém é o livro assim que conta uma história que realmente aconteceu com Paulo Coelho. Então, diferente dos outros livros em que ele cria personagens fictícios e coloca uma coisa ou outra da vida dele, voltando. Diferente dos outros livros que ele cria personagens fictícios e coloca uma coisa ou outra, né, do Paulo, esse livro tem muito do Paulo. Porque o livro é sobre ele, entendeu? É sobre a busca dele se conectar com o divino, é sobre a busca dele de autoconhecimento, é sobre como estavam as relações pessoais e até mesmo o relacionamento afetivo dele na época, né? Porque ele narra os acontecimentos que foram do ano de 1988, né? Inclusive, ele incluiu a esposa dele nesse livro, né, da época. Eu não sei se ele é casado com ela até hoje, mas na época que ele escreveu o livro, ele ainda era casado. E aí ele contou a história, né, do que ele viveu com ela. Detalhe que o Paulo Coelho, ele é conhecido por ser esotérico, né, por ser mago, etc, etc. Tem até uma história que rola na internet e tal, que ele e o Raul Seixas fizeram lá umas bruxarias para poder ter fama e tudo mais. Uns dizem que isso é mentira, né? Outros falam que é verdade. Eu não sei dizer porque até agora eu não vi nenhum vídeo, nada assim do Paulo realmente falando que eu fiz isso, entendeu? Para poder falar para vocês que realmente existiu esse pacto e tudo mais. Mas voltando, é um bom livro, mas não é o que eu esperava no sentido das expectativas que eu criei, entendeu? Mas ainda assim é um bom livro. É um livro rápido de ler, ó, ele é pequeno. Então quando você engrena na leitura, você acaba lendo ele bem rapidinho. Eu vou ler aqui
o que o próprio autor fala sobre o livro, porque eu acho bem interessante vocês saberem. A obra. Este livro narra a experiência real de um homem e de sua mulher, o autor, e a esposa Cris, que partem para o deserto em busca da comunicação espiritual e da verdadeira sabedoria. Durante 40 dias e 40 noites, eles se defrontam com as questões mais íntimas do ser, enquanto procuram fazer contato com o anjo da guarda. Por meio dessa bela aventura, Paulo Coelho compartilha sua trajetória pessoal com o leitor e revela o homem que existe por trás do mago. Eu achei isso bem interessante. Aqui dentro tem uma carta do Paulo, que eu também vou ler para vocês. Cadê? Aqui, que é a nota do autor. Eu gosto de ler sempre a nota do autor. Eu sei que tem gente que quando começa a ler livro pula essa parte, mas eu acho bem interessante porque muitas vezes o conteúdo que tá às vezes na introdução do livro e mesmo essas notas do autor ajuda muito, muito, muito na compreensão do livro, sabe? Te ajuda na imersão mesmo, de você entrar mesmo na história do livro, de você compreender coisas que talvez você não entendesse se não tivesse lido a nota. Então eu acho super importante, né? Agora que a gente já sabe sobre o que se trata o livro, o ano de lançamento, tudo mais, eu vou ler essa nota aqui do autor para vocês. O leitor que se dispuser a ler As Valquírias precisa saber que esse livro é muito diferente de O Diário de um Mago, Alquimista ou Brida. Foi um livro muito difícil de escrever. Primeiro, porque toca em assuntos que exigem sensibilidade para serem aceitos. Segundo, porque já havia contado essa história para muitas pessoas e temia ver desgastado a capacidade de contá-la por escrito. Esse temor me acompanhou da primeira até a última página do livro, mas graças a Deus foi apenas um susto. Terceiro motivo, e o mais importante, para relatar os eventos ocorridos, precisei entrar em vários detalhes da minha vida pessoal. Notadamente o casamento, as relações com outras pessoas, a frágil distância que separa a tradição mágica a que pertenço do homem que sou. Como qualquer ser humano, expor minhas fraquezas e minha vida particular me deixa bastante constrangido. Mas, como ficou bem claro em O Diário de um Mago, o caminho da magia é o caminho das pessoas comuns. Um homem pode ter um mestre, seguir uma tradição esotérica, possuir disciplina necessária para realizar rituais, como a busca espiritual é feita de constantes começos, né? Daí a palavra iniciado, que é aquele que está sempre iniciando algo. E a única coisa que conta sempre é a vontade de seguir adiante. As Valquírias mostra claramente o homem que existe por detrás do mago e por isso poderia decepcionar alguns poucos que estão em busca de seres perfeitos, em verdades definitivas a respeito de tudo. Mas os verdadeiros buscadores sabem que, independente de todas as nossas falhas e defeitos, o caminho espiritual é mais forte. Deus é amor, generosidade e perdão. Se acreditarmos nisto, nunca vamos deixar que nossas fraquezas nos paralisem. Os eventos narrados nesse livro se passaram entre os dias 5 de setembro e dia 17 de outubro de 1988. A ordem de alguns trechos está trocada e 2 ocasiões utilizei a ficção apenas para que o leitor pudesse compreender melhor os assuntos tratados. Mas todos os fatos especiais são verdadeiros. A carta citada do epílogo do livro está registrada no cartório de títulos e documentos do Rio de Janeiro sobre o número 478038, Paulo Coelho. Bom, só aí você já consegue entender bastante, né, o conteúdo do livro. Como eu disse, não tem como ficar contando muito do livro pra vocês, igual geralmente eu faço o resumão da história e tal, porque é um livro muito mais de reflexão, gente, do que realmente acontecimento. É claro que ele narra algumas coisas que aconteceram com ele, mas falando muito assim, bem superficial, né, do livro, o Paulo, ele estava num momento da vida dele
em que ele precisava se apegar a alguma coisa. Ele não estava se sentindo bem com ele mesmo, sentindo assim a real conexão, sabe, com ele. Tava se sentindo um pouco perdido assim na vida, então ele precisava ter alguma coisa que se apegar. Os relacionamentos dele com isso começaram a não ficar tão bons assim, sabe? Ele acabou dando um pouco de afastada dos amigos. O casamento dele não ia bem, entendeu? Ele tava vendo a oportunidade de como chegar na esposa dele pra falar que queria se divorciar, sendo que ao mesmo tempo ele não conseguia ter esse assunto com ela, porque toda vez que ele tentava tocar no assunto, ela ia e mudava. E aí você vê, né, um cara, tipo, tão bem sucedido e tal, expor isso, gente, é uma coisa realmente muito íntima, sabe? Pra expor num livro e tal. Ainda mais porque não tá contando a história só dele, tá contando a história de outra pessoa também, né? Então eu imagino que o Paulo, quando decidiu escrever esse livro, ele deve ter tido uma conversa bem séria, assim, antes e tal, pra saber se as pessoas envolvidas nessa história, nesses acontecimentos, também estavam ok. Detalhe que o Paulo decide fazer essa viagem para um deserto que fica lá nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do lugar agora, porque é um nome bem diferente, não tô lembrando agora o nome, mas enfim, ele fica 40 dias e 40 noites nesse deserto, sendo guiado por uns caras lá que são considerados tipo mestres, sabe? E aí ele vai atrás dessas pessoas que são super espiritualizadas, né, com a intenção de ganhar mais sabedoria, de evoluir nessas questões magísticas e principalmente entrar em contato com o anjo de guarda dele, né? E aí no livro fala um pouco também sobre a história das valquírias, obviamente, né? E tipo, a esposa dele, gente, ela não acreditava nessas coisas. É uma pessoa assim que ela não é esotérica. Então assim, tudo que pra ele era muito importante, pra ela não é assim que não fazia diferença. De certa forma não fazia, né? Porque não era algo que ela praticava, não era algo que ela acreditava e tal. Sendo que ela ainda era muito apaixonada por ele e queria salvar o casamento deles de anos e tal. Então assim, de certa forma, ele achou que quando ele fizesse essa viagem e voltasse, ia ser realmente para dar o ponto final no casamento deles. Sendo que acabou dando uma reviravolta na época, porque ela resolveu ir junto. E ele ficou muito surpreso dela querer ir junto, porque ele pensou assim, nossa, eu vou fazer uma viagem totalmente espiritual. E ela, que acredita em coisas totalmente diferentes disso, tipo, tá disposta, né, a passar 40 dias no deserto e tal. Com essa intenção também, e ela viu que a fé dele era tanta e tal, que ela decidiu viver essa aventura com ele. Acontece muitas coisas mesmo com ele também, mas ele chega a compartilhar também alguns acontecimentos que tiveram com a esposa dele. De certa forma, eu acho que os acontecimentos com ela foram fortes também, até mesmo porque ela não era do meio, né? Então, assim, quando você é uma pessoa que está acostumada com coisa sobrenatural, é uma coisa. Agora, quando você é uma pessoa que não tá, né? Você parece que sente um impacto muito maior, assim, muito mais forte. Uma curiosidade, gente, deles, né, sobre esse tempo que eles passaram no deserto, e é uma coisa que eu não sabia, é que quando você tá muito tempo exposto ao calor, você chega a um ponto que você para de sentir sede. E eu não sabia disso. Eu achava que quando você tava num lugar muito quente e tal, você começava a suar e tudo mais, você começava a ter mais sede ainda, né, a passar mal por causa da água. Porém, lá o local era tão quente, mas tão quente, que tanto o Paulo quanto a esposa dele tem uma parte que eles se hidratam, né, bebem água, mas que eles começam a querer andar sem roupa pra se sentirem mais frescos, até pra dormir, pra se sentirem melhor e tal. E aí um instrutor, né, o homem que estava instruindo eles, que estava levando eles nessa viagem, falou que era pra eles não fazerem isso. No momento, eles acharam que assim, ai, nossa, o cara deve estar falando isso porque de certa forma deve achar que é uma falta de respeito, a nudez, coisa assim. E aí eles ficaram de certa forma constrangidos. E aí o instrutor explicou pra eles que na verdade não era por isso. E sim porque enquanto eles estavam ali tirando a roupa,
eles estavam trocando ainda, perdendo ainda mais água para o ambiente, né? Que é bem seco. E aí eles não estavam percebendo o quanto eles estavam ficando desidratados com isso. E por isso que estavam ficando com essa sensação de lerdeza, né? Chega um ponto que eles falam que eles só queriam dormir, que eles só queriam, tipo, deitar e descansar. Mas na verdade já era a desidratação fazendo efeito. Então eu acho essa parte bem curiosa, até porque eu nunca viajei para lugares muito quentes e tal. Eu moro no Rio e eu já percebo, né, quando tá muito calor, algumas coisas e tal, mas eu nunca pensei que quem passava pelo deserto passava por essas coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo do livro de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal porque tem vídeo novo todos os dias, tá? Também tem uma playlist só de livros para quem tem interesse só em livros. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.